pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo sobre, não é o Flamengo, é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos a ser disputado contra o Internacional. O Flamengo fez o seu dever de casa, como já era de se imaginar, e na minha opinião era obrigação fazer esse dever de casa. O Flamengo vence o Atlético Goianiense e fica na liderança do Campeonato Brasileiro depois das derrotas de Botafogo para o Cruzeiro e da derrota do Palmeiras para o Vitória dentro do Allianz Parque. Pois é, aconteceu aquilo que pouca gente imaginava. Eu acho que nem os familiares dos jogadores do Vitória esperavam que o Vitória fosse vencer o Palmeiras dentro do Allianz por 2-0. Mas no vídeo agora, falando sério agora, vamos falar do Flamengo, vamos explicar algumas ausências. Por exemplo, o De La Cruz nem ficou no banco de reservas. Preocupa para o jogo de quarta-feira? A gente vai contar já já. Isso e muito mais no vídeo de agora, com esse pós-jogo aqui no canal. Antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos falar de Flamengo? É isso mesmo. Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro após a primeira rodada do segundo turno da competição. Repito, Flamengo fez o dever de casa. Mas antes, vamos falar o seguinte. Escalação do Flamengo confirmada, a escalação que nós trouxemos em primeira mão no vídeo de ontem. Matheus Cunha começou no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Eu sei que você aí duvidou que o Matheus Cunha seria o goleiro titular, porque lá na outra emissora cravaram o Rossi como titular. Eu avisei a vocês que gostam de jogar aquele fantasy game, de escalar jogadores e tal, muita gente me mandando mensagem, olha, vou confiar, não vou confiar, Matheus Cunha vai... Matheus Cunha jogou. Por que que Matheus Cunha jogou? Matheus Cunha vinha sendo escalado na Copa do Brasil. E como o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil é contra o Palmeiras, o Tite achou mais prudente colocar o titular Rossi contra o Palmeiras e colocou o Matheus Cunha contra o Atlético Goianiense. Muita gente reclamando, mas gente, se o goleiro reserva do Flamengo não tiver condições de jogar contra o Atlético Goianiense, que atualmente é o lanterna da competição, vai ter condições de jogar contra quem? E justiça seja feita. Matheus Cunha fez boas defesas durante o jogo aí, deu conta do recado nessa, digamos assim, substituição ao goleiro titular Rossi. Já De La Cruz não ficou nem no banco de reservas. Isso é uma apuração minha, o Flamengo não noticiou nada. Isso eu apurei, que o meia estava sentindo dores nos tendões dos calcanhares. E, além disso, está com a carga de jogos muito elevada. Não está acostumado a jogar essa quantidade de jogos em uma só temporada. Tanto é que está chegando ao mesmo número de partidas que disputou na temporada anterior inteira. E eu vou até pegar aqui os números dele ao vivo para vocês perceberem que são números elevados. De fato, o De La Cruz vem sendo muito utilizado. Ele já jogou 27 jogos com a camisa do Flamengo, 2 gols e 3 assistências. Então, a tendência é que ele fique à disposição para quarta-feira, para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Por exemplo, muita gente está questionando o fato do Tite estar priorizando tal situação. Mas eu fiz uma análise do cenário. Vamos lá, vamos fazer a análise do cenário. Flamengo, com esse time que entrou em campo, tinha condições, tanto é que venceu o Atlético Goianiense dentro do Maracanã para mais de 55 mil pessoas presentes. Número assustador novamente no Maracanã. Vai pegar o Palmeiras na quarta e no final de semana, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, pega o São Paulo. Só que o São Paulo também vai poupar, priorizando a Copa do Brasil. Então, de certa forma, o Tite fez certo. Não é que ele esteja priorizando, é questão de estratégia. E você sem estratégia não chega a lugar nenhum. Dito isso, vamos falar da atuação do Flamengo dentro do Maracanã diante do Atlético Goianiense. Antes de mais nada, o adversário extremamente fraco fez aquilo que pouca gente faz, que é dar espaço ao Arrascaeta o tempo todo. Deu espaço para o cara mais inteligente do elenco do Flamengo.
O que aconteceu? Arrascaeta, no primeiro tempo, achou o Pedro em uma assistência maravilhosa e o Pedro fez o seu 30º gol no ano. É assustador o que o Pedro vem fazendo em 2024. No segundo tempo, o Arrascaeta continuou com o espaço. O que aconteceu? Ele fez um gol em uma baita jogada do Eric Pulgar, que achou o Ayrton Lucas na ponta esquerda, e o Ayrton Lucas deu uma assistência muito boa para o Arrascaeta finalizar bonito e fazer o segundo gol. Depois do segundo gol, o Flamengo deu uma amenizada, deu um certo descanso, tirou um pouco o pé e ficou apenas esperando o Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense não mostrou nenhuma força, nem de sequer fazer um gol no Flamengo. Fato é que, vamos lá, atuações individuais. Para mim, o Léo Ortiz tem que ser titular ao lado do Fabrício Bruno. A qualidade na saída de bola quando o Léo Ortiz joga é outra história. Ele tem uma qualidade absurda, absurda. O passe que ele tem é passe de jogador de meio campo, gente. Com todo respeito ao Davi Luiz, ao Léo Pereira, mas é Fabrício Bruno e Léo Ortiz. E por que eu falo isso? Muito levando em conta o passado. Os dois jogaram juntos no Red Bull Bragantino. Se conhecem muito bem, entrosamento tem. Então, para mim, o Léo Ortiz tem que ser titular. Na lateral direita, existe uma briga ali, na minha opinião, o Wesley e o Varela. Isso me lembra muito os tempos de Pará e Rodinei. O Pará jogava, o Rodinei, a torcida pediu o Rodinei. O Rodinei jogava, a torcida pediu o Pará. E fica muito nessa situação atualmente com Varela e Wesley. Acho que esse setor precisa ser reforçado. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas fez uma partida ok, o Vinha entrou nos minutos finais, não comprometeu, não fez nada. No meio de campo, com todo respeito quem pensa diferente, mas não dá para criticar o Eric Pulgar o tempo todo. O Eric Pulgar joga muita bola. No segundo tempo, no segundo gol do Flamengo, ele inicia a jogada. Jogador de primeiro volante, ele vai em profundidade, quebra linha defensiva, acha o Ayrton Lucas, joga muita bola. Acho até que o Gerson, na minha opinião, foi o melhor em campo, disparado. Jogou muita bola o Gerson, mas muita bola. O que ele vem fazendo depois que ele retornou daquele problema que ele teve, que passou por uma cirurgia, tá jogando muita bola. Palmas para a partida do Gerson. Eu vou eleger o Gerson como o melhor em campo diante do Atlético Goianiense. Arrascaeta, repito, jogou livre, com uma liberdade rara, inclusive, não teve muito trabalho. Ele, com liberdade, deu uma assistência e fez um gol. Pedro fez aquilo que se espera do centroavante, o que ele vem fazendo. Já são 30 gols na temporada. No segundo tempo, o Gabigol entrou com muita vontade, fazendo até uma analogia aqui. O Gabigol parece até aquela pessoa que quando estava namorando não se cuidava muito, depois que sabe que vai ficar solteiro, está correndo atrás pra caramba, quer mostrar serviço, mas entrou com muita vontade. Nada fez, entrou com muita vontade, pelo menos isso precisa ser ressaltado. O Carlinhos também entrou, perdeu um gol. A verdade é essa, ele teve uma chance de fazer um gol ali nos minutos finais, acabou desperdiçando e não pode desperdiçar porque estamos falando de uma competição que saldo de gol é extremamente importante, a verdade é essa. Cada gol é importante, inclusive a derrota do Botafogo ontem por 3-0. Não foi só a derrota que ajudou, o fato do Botafogo ter tomado 3 gols e não ter feito nenhum ajudou também o Flamengo em relação ao saldo de gols, isso conta bastante. Então, acho que o Carlinhos poderia ter aproveitado melhor a oportunidade. Matheus Gonçalves entrou, mas não fez muita coisa também. E eu quero destacar novamente a ausência do Lohan na lista de relacionados. Não sei o que está acontecendo. Acredito eu que o Tite vai explicar na entrevista coletiva o porquê de nem levar Lohan para os jogos. Porque ele merecia pelo menos ter uma vaga ali no banco de reservas. Foi uma rodada perfeita para o Flamengo. Palmeiras perdendo, Botafogo perdendo. Tudo bem, o Cruzeiro ganhou, está ali a 5 pontos do Flamengo. O Fortaleza também, se eu não me engano, está a 5 pontos do Flamengo. Mas levando em consideração que, para mim, a briga do título vai ficar entre Flamengo, Botafogo e Palmeiras, eu repito, essa primeira rodada do segundo turno do Flamengo foi maravilhosa para o Flamengo, tá? E amanhã, no SBT Sport Rio, é claro que vai rolar a resenha e eu tenho certeza que vocês estarão na audiência acompanhando a nossa resenha, já que Botafogo perdeu a liderança para o Flamengo. Alô, Fernandinha Maia, você não perde por esperar,
porque essa segunda-feira promete no nosso programa. Vídeo com informações, adivinha de quem? Do Flamengo, é claro, que encerrou a preparação para pegar o Atlético Goianiense nesse domingo no Maracanã, jogo 4 horas da tarde. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos até o momento. Mais um jogo do Flamengo no Maracanã com casa cheia. E o Tite indicou na atividade desse sábado mudança geral no time titular do Flamengo. E quando eu falo geral é do goleiro ao ataque. É isso mesmo. Nós vamos trazer aqui para vocês qual foi o time que o Tite esboçou na atividade desse sábado, a última antes do duelo com o Dragão, repito, nesse domingo no Maracanã, 4 horas da tarde. Temos outros assuntos também, Cuejá sendo oferecido ao Flamengo, será que está de volta ao Flamengo, o volante Cuejá? E tem também possível novidade na eleição, Valim Vasconcelos, figura importante no Flamengo, já foi dirigente do Flamengo algumas vezes, pode lançar uma candidatura à presidência, é isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, ativando o sininho aí. Toda vez que eu publicar um vídeo, a plataforma vai te comunicar e o que vai acontecer? Você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. E o melhor, de graça, você não paga nada. Por exemplo, você está assistindo aí, você não está pagando nada. Claro, se quiser colaborar de maneira financeira com o canal, fica aqui o meu muito obrigado desde já e o Pix está aí na descrição. Vamos para as informações, vou começar falando sobre política, porque o jornalista Mauro César informou que o Valim Vasconcelos pode lançar uma candidatura à presidência do Flamengo nas eleições presidenciais que vão acontecer, obviamente, nesse ano. Ainda não tem uma data definida, mas o Mauro César informou isso. Valim Vasconcelos é uma figura extremamente importante nos bastidores do Flamengo. Existia expectativa para saber quem ele iria apoiar nas eleições, porque o BAP vai ser candidato, o Rodrigo Dunche vai ser candidato da situação, o BAP é o principal candidato da oposição, tem também o Maurício Gomes de Matos, que vem como oposição, e após essa notícia, eu fui procurar saber nos bastidores da Gávea como essa notícia caiu por lá. E o que me falaram, a grande maioria, que eu conversei assim, das pessoas que estão muito envolvidas com as eleições, é que eles entendem que se o Valim Vasconcelos, de fato, lançar uma candidatura agora, é muito mais para negociar algo com possíveis candidatos ou outros candidatos. Então, é esperar, a verdade é essa. Mas, se o Valim Vasconcelos lançar uma candidatura, é um fator extremamente importante no xadrez da política ali, nos bastidores do Flamengo. Lembrando que segunda-feira tem reunião importante lá na Gávea, Conselho Deliberativo, para falar sobre possível compra do terreno para a construção do estádio próprio do Flamengo. Assunto esse que a gente já mencionou em outro vídeo aí, que está dando o que falar nos corredores da Gávea e dividindo a política rubro-negra. Vamos para as outras informações. Cuejá, segundo o jornalista Jorge Nicola, Cuejá foi oferecido ao Flamengo pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita. O volante estava acertado com o Corinthians, mas o clube de São Paulo enfrenta problemas na negociação. Os árabes estão pedindo 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais para vendê-lo. O rubro-negro está atrás de um jogador da posição do colombiano. Eu vou ser sincero, tá? Com todo respeito ao Jorge Nicola, mas eu acho muito difícil o Cuejá voltar ao Flamengo com essa gestão, porque a forma como ele saiu não foi das melhores, não. Vou falar, eu acho muito pouco provável que o Cuejá retorne ao Flamengo. Eu sei que o Corinthians, de fato, tem interesse no Cuejá a pedido do técnico Ramon Dias, que já havia solicitado a contratação de Cuejá nos tempos de Vasco da Gama, mas na ocasião a 77 Partners não aprovou o nome do volante colombiano. E lá no Corinthians, de fato, o Ramon Dias indicou o Cuejá. Agora não sei em que pé está essa negociação. Vamos falar de Flamengo aqui, escalação, porque, olha, o Tite promete mudança geral no time do Flamengo. Nesse sábado ele comandou uma atividade, um treinamento de bola parada. E quando ele faz isso, ele bota um time que ele indica que será o titular. E nesse time, ele botou o seguinte, já vou adiantar logo: Matheus Cunha, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz,
Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. É isso mesmo. Poupando Rossi, poupando, entre aspas, o Wesley, poupando Fabrício Bruno e Léo Pereira, poupando o Vinha. Pulgar retorna, Pulgar foi ausência no último jogo, por conta de uma gastroenterite. Gerson continua no time titular, Luiz Araújo entra na equipe, tá? O Arrascaeta mantido no time titular, Cebolinha e Pedro também mantidos, ou seja, o De La Cruz deu vaga ao Luiz Araújo aí nesse time, mas o Arrascaeta jogará centralizado, pelo que me falaram. Luiz Araújo obviamente aberto numa ponta, o Cebolinha aberto em outra ponta, o Gerson jogando junto com o Arrascaeta ali no meio e como volante também. Então, pessoal, o Tite indicou isso. O Bruno Henrique não treinou com os demais companheiros, está fora. Repito, os fisioterapeutas, o departamento médico do Flamengo tenta deixá-lo à disposição para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. E é onde eu quero chegar. Eu vou ser bem sincero, eu não esperava que o Tite fosse rodar tanto o elenco para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Eu sei que o Tite é apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, que a diretoria do Flamengo, sobretudo Marcos Braz, vice-futebol do Flamengo, é fissurado pelo Campeonato Brasileiro. Eu sei que muita gente vai falar se está certo, tem que poupar pensando no Palmeiras, mas, gente, quarta-feira é Copa do Brasil. No meu entendimento e no entendimento do Flamengo, Copa do Brasil é a terceira prioridade. É brasileiro, Libertadores ou Libertadores brasileiro, e depois vem a Copa do Brasil. A questão é o seguinte, é porque é o Palmeiras. Se fosse qualquer outro clube, eu tenho certeza, ou quase certeza, que o Flamengo não iria poupar tanto assim diante do Atlético Goianiense. Porque é um jogo importante, tá? O Flamengo, muita gente acha assim, vai vencer fácil, o Atlético Goianiense é lanterna. Beleza. Contra o Cuiabá, jogou mal, empatou. Contra o Criciúma venceu graças àquele pênalti lá de sinuca. A verdade é essa. Contra o Vitória, gol no finalzinho, uma vitória suada pra caramba, nos minutos finais, gol do Carlinhos. Gente, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que ganhar do Atlético Goianiense. Hoje o Palmeiras pega o Vitória, o Botafogo pega o Cruzeiro em casa. Na minha opinião, o Botafogo vence o Cruzeiro e o Botafogo é o atual líder. Eu acho também que o Palmeiras vai vencer o Vitória no Allianz Parque. Então, não é um jogo para o Flamengo tropeçar. O Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo, mesmo poupando muitos jogadores. Gente, eu vou repetir o time. Matheus Cunha, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Ah, tá poupando, pensando na Copa do Brasil. Mas esse time tem a obrigação de vencer o Atlético Goianiense dentro do Maracanã, com a presença de mais de 50 mil pessoas. Obrigação, pelo menos essa é a minha opinião. Concorda? Discorda? Pode comentar à vontade, pode falar também sobre o time, se vocês acham que o Tite está fazendo certo em escalar esse time, quero a opinião de vocês. Para finalizar, só uma atualização envolvendo o Claudinho, porque eu perguntei para a minha fonte da diretoria do Flamengo, e aí, novidades da negociação do Claudinho? A pessoa respondeu, Claudinho, espero novidades no início da próxima semana, teremos mais uma reunião. Então, continua o interesse do Flamengo, continua a negociação do Flamengo pelo meio atacante Claudinho, algo que estava muito próximo de ser concretizado, não foi concretizado, porque o Zenit acabou recuando e voltando atrás no acordo que tinha com o Flamengo. Então, o Flamengo mantém interesse. Vocês podem reclamar de tudo, menos de falta de convicção da diretoria do Flamengo, que continua insistindo em Claudinho, pela convicção de que é um jogador que chegaria para dar certo na equipe rubro-negra. Vocês acham que a diretoria está certa? Que deveria olhar para outro nome, desistir do Claudinho? Pode comentar à vontade. E outra, aproveite o sábado com moderação. Esse domingo, jogo do Flamengo, 4 horas da tarde. Espero vocês aqui no canal Vene Casagrande nesse domingão. Beijo, forte abraço, fui! Após a vitória por 2-0 sobre o Atlético Goianiense, o Flamengo celebrou mais do que a liderança do Brasileirão. Arrascaeta, ao marcar um dos gols da partida, tornou-se o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro. Com esse gol, ele ultrapassou Paulo Guerreiro, somando agora 57 gols na competição, enquanto Guerreiro possui 56. O primeiro lugar é ocupado por Djian Petovic, com 83 gols.
O meio-campista uruguaio fez 35 desses gols pelo Flamengo e 22 pelo Cruzeiro, seu primeiro time no Brasil. Arrascaeta expressou sua gratidão e adaptação ao Brasil, mencionando o apoio constante de sua família e amigos, além de agradecer ao povo brasileiro. Ele destacou que quase toda sua carreira foi construída no país e se mostrou muito grato por todos os momentos vividos aqui, respeitando todos que fizeram parte de sua jornada. Na partida, o camisa 14 se destacou não só pelo gol marcado, mas também pela assistência que deu a Pedro, responsável por abrir o placar. Ele ressaltou a importância de vencer em casa, após dificuldades nas partidas anteriores, e celebrou os 3 pontos conquistados. O Flamengo enfrentará o Palmeiras na próxima quarta-feira, nas oitavas de final da Copa do Brasil, e no próximo sábado jogará contra o São Paulo no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Tite comentou sobre o equilíbrio do campeonato, afirmando que nunca viu um Brasileirão em que a diferença entre as equipes da parte superior e inferior da tabela fosse tão pequena. Em relação à partida contra o Atlético Goianiense, Tite destacou a atuação equilibrada do time, que teve um bom volume de jogo no primeiro tempo e retomou a consistência após o segundo gol. Uma das surpresas na escalação foi Matheus Cunha no gol, que geralmente atua nas Copas. Tite explicou que a escolha de Cunha foi baseada em critérios e bom senso, destacando sua qualidade como goleiro. Tite também discutiu a situação de outros jogadores, como Lohan, que ainda está em desenvolvimento, e Pulgar, que enfrenta questões pessoais. Ele ressaltou a importância de criar um ambiente acolhedor para os atletas, enfatizando que o futebol é um esporte coletivo e que o desempenho individual de cada jogador contribui para o sucesso do time. Matheus Cunha será o titular contra o Palmeiras, e Tite destacou a importância do desenvolvimento contínuo dos jogadores. Ele enfatizou que a evolução pessoal e profissional é um processo constante, tanto no futebol quanto na vida. A gestão de minutos e a preparação física são fundamentais para garantir o melhor desempenho dos jogadores, como Pedro e Gerson, que recebem cuidados especiais. O Flamengo está confiante em manter sua boa fase no Brasileirão e na Copa do Brasil, focando em seu próprio desempenho e em enfrentar os desafios com seriedade.